Em 1968, durante um programa de televisão, o apresentador e 2 epidemiologistas debatiam a constante luta da humanidade contra os vírus. Porém, o Dr. Newman afirmou que, embora um vírus possa criar uma contingência global, é improvável que exista um capaz de nos erradicar. Bactérias não, vírus também não. E agora? Fungos. No início, todos zombaram do argumento dele, mas conforme ele falava mais sobre as capacidades desses organismos, o silêncio mostrava o medo diante de sua teoria assustadora sobre o fim da humanidade. Então a humanidade perderia. Em 2003, as palavras desse homem se concretizaram após a mutação do fungo Cordyceps. Uma professora de micologia na Indonésia foi chamada pelo governo para analisar amostras humanas. Além de um cadáver infectado por mordida de outra pessoa, as evidências não mentiam. Pela primeira vez na história, o Cordyceps infectou um grupo de humanos. Ao saber que mais de uma dúzia dessas pessoas sumiram, o terror tomou imediatamente os pensamentos dessa mulher. Bombardeiem esta cidade e todos os seus habitantes. Era impossível deter essa nova ameaça, pois não havia tratamento nem como criar um remédio. O princípio do apocalipse havia começado. E é assim que nós vamos começar essa história, desta vez no canal do NEGAI So The Last of Us. As notícias sobre os distúrbios na capital da Indonésia começaram a circular rapidamente pelo mundo, que ainda não fazia ideia da ameaça latente que estava prestes a mudar tudo. Em Austin, Texas, conhecemos a rotina de Sarah Miller, seu pai Joel, protagonista, e o tio Tommy. No aniversário de Joel, as coisas começaram a ficar estranhas. Além das notícias sobre distúrbios inexplicáveis, os serviços de emergência atendiam dezenas de chamados nos arredores dessa localidade. E além disso, devido à preocupação no ar, os comércios estavam fechando suas portas muito cedo. Após consertar um relógio para o pai, Sarah visita os vizinhos por algumas horas. Essas pessoas não sabiam nada do que estava acontecendo lá fora, mas infelizmente já tinham um infectado dentro de casa. Agora, antes de continuar, acho necessário explicar um pouco sobre esse Cordyceps. Caso você não conheça sua função no videogame, ou caso a série não tenha chamado muito a sua atenção, ou se você estava ocupado demais usando seu celular enquanto explicavam tudo, muito feio, amigo, isso não se faz. Essa espécie de fungo é um tipo de parasita capaz de infectar alguns insetos e tomar conta de seu cérebro e corpo até devorá-los completamente, com o único objetivo de sobreviver e se espalhar para outros hospedeiros. Desde o início da série, há a teoria de que a ameaça se espalhou pela farinha e derivados. Se você achou estranho eles falarem tanto de panquecas, pãezinhos, bolos e biscoitos no começo do episódio, agora você sabe que tudo tinha razão. A hipótese foi confirmada no segundo episódio ao revelar que os primeiros humanos infectados trabalhavam em um moinho de grãos na capital da Indonésia. Apesar de trazer cenas quase idênticas ao videogame, é ótimo que a série expanda a origem do fungo. Além de aprofundar outros personagens, mas isso discutiremos depois. Vamos seguir. Outros eventos estranhos ocorreram até Joel chegar em casa. Sarah deu para ele o relógio que consertou depois da escola. Enquanto dorme vendo um filme, seu pai recebe uma ligação de Tommy para buscá-lo na cadeia. Na madrugada, helicópteros militares acordam a garota, que segue procurando Joel. Algo grave aconteceu por perto e logo depois, Sarah percebe que houve um assalto na casa dos vizinhos. Senhora Adler? A cena do crime era assustadora. Sarah tentou escapar e encontrou Joel do lado de fora da casa. Situações dessa natureza estavam acontecendo em todos os lugares. Pessoas doentes e agressivas vagavam pelas ruas. Centenas de pessoas tentavam escapar, sem saber que tudo era inútil. As áreas mais habitadas caíram em meio a todo o caos e os Miller estavam ficando sem opções para sobreviver. Joel correu o mais rápido que pôde com sua filha, mas ao encontrar um soldado, recebe ordens para matá-los. Nós não estamos doentes. Embora Tommy tenha chegado a tempo de derrubar esse cara, já era tarde demais para salvar Sarah. A filha de Joel morreu naquela noite. O Cordyceps se espalhou por todo o planeta e assim, de repente, se passaram 20 anos. Apesar de tudo, a humanidade sobreviveu ao apocalipse. Alguns sozinhos, outros em grupos, vagavam buscando locais fora do alcance do Cordyceps. Mas os lugares mais seguros eram, sem dúvida, as áreas remotas e as cidades em quarentena sob o comando da Fedra. Eles eram responsáveis por manter qualquer possível infectado sob controle, assim como os civis que desobedeciam às regras.
Mantinham os adultos ocupados em trabalhos bastante desagradáveis, educavam as crianças nesse novo mundo e as treinavam para se tornarem soldados. Alguns os consideravam fascistas e para combatê-los surgiu o grupo Vagalumes, que atacava as zonas de quarentena. Aqui conhecemos nossa segunda protagonista, Ellie, uma garota órfã, problemática e rebelde, que durante uma pequena aventura com sua melhor amiga Riley em um shopping abandonado foi mordida por um infectado. O curioso é que, embora ambas devessem morrer, essa garota sobreviveu, indicando imunidade ao Cordyceps. E isso parece ter sido o que a tornou especial para Marlene, líder dos Vagalumes em Boston, que a observou por vários dias. Até que finalmente se convence de que essa garota é a chave para restaurar o mundo. O que vou te contar, não repita pra ninguém. Porque se você fizer isso, eu te garanto Que você vai morrer. Durante as últimas décadas, não sabemos em detalhes o que Joel fez, desde a morte de Sarah até chegar a Boston. A série mostra que ele e Tommy fizeram coisas terríveis para sobreviver, matando pessoas más e inocentes. Eles entraram em um grupo, conheceram Tess e depois se separaram quando Tommy passou a trabalhar com os Vagalumes. Joel havia se tornado uma pessoa fria e desinteressada. Assim como Tess, ambos eram contrabandistas agindo às escondidas da Federal Disaster Response Agency. Em um de seus últimos trabalhos, esse homem tentava conseguir uma bateria de carro, porque seu irmão não tinha se comunicado com ele há 3 semanas. Infelizmente, o cara com quem eles estavam negociando, um tal de Roberto, acabou enganando eles ao vender essa bateria para outra pessoa. Os dois vão procurá-lo e chegam ao esconderijo dos Vagalumes. Além da bateria não funcionar, o sujeito e seus homens morreram em um tiroteio com a resistência quando o negócio deu errado. Marlene ficou gravemente ferida e não conseguiu tirar Ellie da cidade. O mais interessante dessa situação é isso. Em troca de uma caminhonete, armas e suprimentos, Marlene propõe a Joel e Tess que levem Ellie até o Capitólio, nos arredores da zona de quarentena. Joel não confiava nela, mas, desesperado para encontrar Tommy, aceitou o acordo sem imaginar que a tarefa duraria bem mais que o previsto. Ao saírem, são surpreendidos por um dos guardas. A situação piora quando Ellie ataca o homem sem razão, obrigando Joel a matá-lo. Se eles queriam sair vivos, é aqui que fica descoberto que Ellie estava infectada. Não há tempo para decidir antes que os outros guardas da Fedra cheguem. Então eles fogem do local até chegarem a um lugar seguro e poderem interrogar essa menina sobre sua estranha imunidade. Por que Marlene estava com uma menina infectada? Ela me encontrou quando fui mordida. E ela não te matou? Está claro que não, mas acho que o que mais chocou foi eu não ter virado um bacon de monstro. O plano original de Marlene era levar Ellie até o Capitólio para encontrar outro grupo de vagalumes, com quem iriam para o oeste, para uma base secreta onde poderiam estudar essa garota e criar um remédio. Joel não estava nem um pouco animado para continuar com isso. As histórias sobre vacinas milagrosas ele já tinha ouvido antes. No entanto, é ele quem o convence a terminar o trabalho, já que, pelo menos por enquanto, essa era a única maneira de conseguir os recursos de que precisavam para sair em busca de Tommy. Graças a isso, temos talvez as melhores cenas de toda a série. Olha só esses planos abertos mostrando a destruição causada para tentar deter os infectados. As adaptações de videogames saíram ganhando. E os infectados, onde estão? Ok. É sobre isso que vamos falar nessa pequena sessão que eu gosto de chamar de A Opinião que Ninguém Pediu. A série agrada muitos fãs do videogame, expandindo o lore do universo. É fato que em determinado ponto, os infectados param de aparecer na série. Com isso, muitos momentos de tensão e ação. Sim, antes da estreia na Home Box Office Max, já sabíamos que só teria a violência necessária na história, mas, embora esse produto tenha me agradado bastante, e até hoje eu o considero como a melhor adaptação de um videogame, até mesmo acima de Sonic, admito que várias cenas e diálogos poderiam ser cortados para dar espaço a mais cenas com os infectados. E é que, para fazer uma história com zumbis no meio, a verdade é que eles aparecem bem pouco. Mas, enfim, vamos continuar. Durante o caminho, esses três são obrigados a pegar um atalho por um museu. E embora gostemos muito do Pedrito Pascal e da Lady Ursinha, temos que admitir que é muito bom vê-los lutando por suas vidas contra esse par de clickers selvagens, mesmo correndo o risco de serem violentamente e sangrentamente destroçados no meio do combate. Eles são protagonistas, então nada acontece com eles. Só a Tess, que não é tão protagonista, pode ter problemas. Ao chegarem ao Capitólio, descobrem todos mortos e que serão atacados por uma horda. Ela conta que foi infectada por um clicker. Sabendo que tem pouco tempo, decide se sacrificar para detê-los. Antes, obriga Joel a concluir a missão de salvar o mundo, levando Ellie sozinho à base dos vagalumes, mesmo que isso custe sua vida, morrendo violentamente nas mãos dos zumbis da Fedra ou de algum canibal.
Tess morre em meio à cena mais bizarra de toda a série, enquanto Joel fica devastado diante da trágica perda de sua companheira. Apesar de, em parte, culpar Ellie pelo ocorrido, a verdade é que ela tem uma personalidade forte. E antes de seguir o caminho, ela deixa bem claro que ninguém o obrigou a aceitar o acordo com Marlene. Suas decisões tiveram consequências, entendido? A próxima parada era a área rural onde viviam Bill e Frank, casal gay que desagradou muitos intolerantes. E como resposta às avaliações negativas, a emissora lançou um comunicado respondendo a esse tipo de pessoa, dizendo que se não gostassem da série, simplesmente não assistissem e pronto. Ninguém os obrigava a nada. Bill, porém, era um sujeito isolado do mundo. Ele não obedeceu ao governo e se escondeu no subsolo por tempo suficiente, esperando que tudo fosse para o inferno. Esse cara era um gênio, fez da cidade uma fortaleza contra saqueadores e infectados. Ele conseguiu manter eletricidade, água e gás. Construiu um bunker completo com várias armas, cultivou sua comida e nada ocorria sem que Bill soubesse. 4 anos após o ataque do Cordyceps, ele conheceu Frank quando este caiu acidentalmente em uma de suas armadilhas não letais. Tanto espaço e ainda se encontrar. O resto é história. Eles se apaixonaram durante o apocalipse e depois conheceram Tess e Joel por rádio. Fizeram alguns negócios, trocas e essas coisas, mas o mais importante é que todos se tornaram amigos e confiavam o suficiente uns nos outros. Com o tempo, chegaram a velhice e as doenças. Frank decide mudar de vida e pede a Bill para atender seus desejos em seu último dia antes do suicídio. Claro que seus desejos são cumpridos à risca, exceto que Bill também decide morrer naquela mesma noite. Os dois vão dormir juntos depois do jantar para nunca mais acordarem. Por sorte, Bill deixou tudo preparado para o momento de sua morte, pensando que Joel e Tess os visitariam em algum momento. Aqui, eles acham tudo. Água quente, armas, comida e uma roupa de videogame que não sei qual é, então não perguntem. E o principal, um veículo funcional para buscar Tommy. Acho que é você, Joel. Pegue o que quiser. Nunca gostei de você, mas parecemos amigos. Te respeito. Vou deixar minhas armas e equipamento para você. Eles vão te servir para... Ah, e sim, antes de ir embora, Ellie pega uma arma sem permissão que será importante mais tarde. Vale ressaltar que, apesar de vermos pouca ação contra infectados, a história realmente se concentra em dar ainda mais profundidade ao relacionamento entre Joel e Ellie. Aos poucos, eles passam a se dar bem, mesmo sendo tão diferentes. Posso te perguntar uma coisa séria? Sim, Por que premiaram o espantalho? porque ele se destacou no seu campo. Você é um desgraçado. Há um momento em que não é mais possível seguir com a caminhonete. Joel e Ellie são atacados ao chegar a uma cidade onde a Fedra caiu. Toda a confusão foi observada por Henry, que decidiu procurar Joel para convencê-lo a formar uma aliança. Aliás, para sobreviver, Ellie precisou atirar no garoto com a arma que havia roubado. Eu disse que seria importante. Mas ainda mais importante é que Bella Ramsey, episódio após episódio, vai deixando claro o motivo de ter sido escolhida para interpretar essa personagem. Olha só essa qualidade de atuação. Mais uma vez, as adaptações de videogame venceram. Ainda assim, não precisamos nos preocupar tanto com Ellie e um possível trauma após essa experiência. Ela esquece tudo quando Joel a ensina a segurar uma arma, agora voltando para Henry e seu irmão Sam. O problema com esses dois é que eles estavam sendo procurados pela líder desse lugar, uma mulher chamada Kathleen, que não hesita em matar aqueles que a desobedecem. E os infectados, onde estão? Paciência, pessoal, só no próximo episódio veremos infectados. Enquanto isso, posso dizer que apesar de todas as precauções de Joel para se esconder, ainda assim eles são encontrados por essa dupla de irmãos. Quando todos se acalmam, Henry deixa claro que não quer prejudicar ninguém e os convence a ficarem juntos por um tempo. Como o garoto conhecia a cidade muito bem, era a melhor chance de saírem dali sem serem descobertos. Quer que entremos nesses túneis? Todos pensam que estão lotados de infectados. Você já esteve lá? Não. Essas instalações estavam vazias. O grupo age normalmente, ignorando uma das histórias mais tristes do videogame. E depois de algumas horas, eles conseguem escapar sem nenhum problema. Até aqui tudo bem, até que um camper à distância começa a atirar neles. Joel contorna a área e surpreende o homem que avisou Kathleen sobre os fugitivos. Essa mulher e seu pequeno exército logo chegam ao local. Joel acerta um tiro perfeito na cabeça e quase desvia um dos caminhões, mas não consegue garantir a segurança dos aliados.
A explosão do veículo lhes dá segundos para se esconder, mas a verdade é que não havia mais o que fazer. Henry se entrega para salvar seu irmão e Ellie, mas exatamente nesse momento... E os infectados onde estão? O chão começa a se mover, liberando dezenas de infectados que viviam nas profundezas. Veja o instalador e essa referência incrível. As adaptações de videogame triunfaram de novo. Apesar do caos, Ellie salva seus amigos dos monstros. A odiada Kathleen finalmente é morta e esse pequeno grupo consegue sair da cidade são e salvo. Ou, ao menos, era o que pensavam. Mesmo após cumprir o acordo, Joel convida Henry a seguir com eles. A dura verdade é que Sam foi mordido, segredo que Ellie promete guardar naquela noite. Tentando acalmar seu amigo, garantindo que ele estaria curado na manhã seguinte graças ao seu sangue. Nem preciso dizer que tudo foi em vão. Ela foi atacada assim que acordou. Henry teve que matar o pequeno Sam com um tiro na cabeça, e esse foi o fim da história para os dois irmãos. Henry, não! Por 3 meses, seguiram viagem. Agora já acendiam fogueiras à noite e observavam as auroras boreais. Joel ensinou Ellie a atirar e a assustar velhinhos para aprender a beber. Coisas de pais latino-americanos. Em pauta. É pão com abacate. Este senhor também teve crises de ansiedade, como quando os velhos disseram a Tommy que ele já havia sido morto brutalmente pelas pessoas do outro lado do rio, destino deles. É ainda pior quando chegam e logo são encurralados. Desta vez, Joel achou que morreriam e não sabia como salvar Ellie, mas felizmente não era preciso se preocupar tanto. Ao serem interrogados e descobrirem que buscavam Tommy, foram levados a uma comunidade remota e protegida. Aqui esses dois finalmente se reencontram, e muito mudou desde a última vez que se viram. Depois de comer, conversar, tomar banho, conseguir mais roupas de videogame, cortar o cabelo e ir ao cinema, Joel vai direto ao ponto, implorando ao irmão que termine a tarefa de levar Ellie até a base dos vagalumes. Ele conta sobre a imunidade da garota, o acordo com Marlene, a morte de Tess, e além disso, fala sobre a fraqueza que tem o perseguido nessa jornada. Eu falho com ela nos meus sonhos. É a única coisa que eu faço. A idade pesava sobre Joel e ele já não conseguia mais cuidar de Ellie. Aliás, ela conversou com Maria durante a tarde e é graças a essa conversa que ela descobre que Joel já teve uma filha. Sozinha à noite, ela ouve a conversa dos dois e percebe claramente a raiva deles ao se reencontrarem. Joel não suportou a rejeição de Ellie. No dia seguinte, agem como se nada tivesse acontecido e seguem procurando os vagalumes. Após 5 dias a cavalo, eles chegam à Universidade do Colorado, onde os rebeldes já não estavam mais. A boa notícia, eles sabiam o destino. A má, alguns forasteiros apareceram. Joe! Joel fica gravemente ferido ao tentar matar um deles, e agora era a vez de Ellie garantir a sobrevivência de ambos. Ela cuidou dele por dias, vigiando a área, procurando suprimentos, remédios, comida, qualquer coisa, mas não o abandonou. Na primeira vez que ela sai para buscar comida, tudo acontece como você não gostaria no primeiro dia como sobrevivente. Não há ninguém à vista. Parei. Um movimento brusco e eu coloco uma bala na sua testa. Apesar das dificuldades, Ellie negocia comida por penicilina para ajudar Joel e aguarda com David. Ele fala um pouco sobre si mesmo, sobre a comunidade que lidera em uma vila próxima, sobre a Bíblia, suas crenças e tudo isso. Mas, mais especificamente, ele fala sobre um de seus homens que foi morto por um cara louco que viajava com uma menina. Tudo sempre acontece por um motivo. Ainda assim, ele cumpre o acordo entregando o remédio e continua oferecendo para Ellie se juntar ao seu pequeno grupo. Sem tempo a perder, ela retorna ao esconderijo para cuidar de Joel e evitar uma overdose. Acho que isso não estava no roteiro. O diretor gostou tanto que Lady Ursinha injetasse um líquido suspeito em um homem moribundo que manteve isso no corte final. Agora, falando sério, essa poderia ter sido uma forma inteligente de se livrar do Joel. Na manhã seguinte, Ellie percebe que David e seus homens a procuravam. Joel acorda de uma vez. Vá. Joel não ia se levantar, ainda muito fraco e mal ouvia a garota. Ela tentou assustar esses caras, fez o possível para afastá-los, mas infelizmente seu plano não saiu como ela esperava. David resolveu mantê-la viva e a levou ao vilarejo, deixando-a trancada enquanto tentava convencê-la a se juntar ao grupo. Já os homens que ficaram procurando Joel foram derrotados ao tentar matar alguém que mal conseguia ficar de pé.
2 chegaram a ser capturados e torturados, revelando a fúria de um homem desesperado para salvar a filha. Não! Não vou te dizer porcaria nenhuma. Relaxa. Eu acredito em você, amigo. Não! Enquanto tentava fugir do cativeiro, Ellie percebeu que as pessoas daquela vila eram comidas. Eles estavam tão desesperados por comida que tiveram que recorrer a isso, e apenas alguns sabiam. David insistia em acalmar Ellie e prometeu poupar Joel se ela ficasse com ele. Claro, ela só fingiu interesse para roubar as chaves enquanto quebrava um dedo dele. Joel chegou à vila e ficou ainda mais preocupado com Ellie ao saber o que esse povo fazia. Ao gritar que estava infectada, ela os assustou e aproveitou para se esconder por alguns minutos. As chamas nesse lugar começaram a se espalhar. Ellie foi dominada por esse desgraçado doente e só então conseguiu matá-lo antes que ele abusasse dela. Ao reencontrar Joel, ela se sentiu um pouco mais segura, mas ainda precisaria de tempo para se recuperar. Na parte final da viagem, fica bastante evidente o afeto de Joel por Ellie. Ele está mais sorridente, entusiasmado e até brincalhão. Mesmo assim, nada animou a menina, mas a cena da girafa trouxe um pouco de felicidade para ambos. É incrível. Sem palavras, os zoológicos venceram. E os infectados, onde eles estão? Acho que agora já entendemos que não haverá mais infectados. No último episódio, vemos apenas um, mas muito importante, relacionado à imunidade da Ellie. Há 14 anos, uma mulher engravidou no pior momento possível. Não é mencionado se Ellie é fruto do amor de 2 pessoas, de um acidente ou, no pior dos casos, de um abuso. O que sabemos é que a atriz que interpreta a mãe da nossa protagonista, ou seja, Ashley Johnson, é a mesma pessoa que interpretou Ellie nos videogames. Não é o único caso na série. Meryl Dandridge é Marlene nos 2 projetos. Troy Baker, que originalmente era Joel, passou a interpretar James. Jeffrey Pierce passou de ser Tommy para se tornar Perry. No espanhol latino, ocorre algo semelhante com os dubladores Adrián Woshu, Mariela Centurion, Jimena Valejos, Martín Gopar, Mara Campanelli, Julieta Nieto, Lucas Medina e Pedro Ruiz, já que eles são os mesmos artistas que emprestam suas vozes para os mesmos personagens na série e nos videogames. No final do vídeo conto mais curiosidades. Se gostou de alguma informação, deixe um like poderoso. Anna era perseguida por um infectado enquanto estava para dar à luz. Apesar de chegar ao esconderijo dos vagalumes, precisou lidar com ambas as situações simultaneamente. Quando Marlene chegou, já não havia nada a fazer por sua amiga. Só faltava cumprir sua última vontade, proteger Ellie a qualquer custo e matá-la antes da transformação. Agora sabemos que Marlene sempre vigiou Ellie por causa da promessa, mas definitivamente ela continuava sendo o outro lado da moeda, disposta a fazer o que fosse necessário por um bem maior, ao contrário deste homem que não ia permitir que nada acontecesse com ela. O tempo cura todas as feridas. Não foi o tempo que a curou. Ao se aproximarem do hospital que tanto procuraram, acabam sendo emboscados por desconhecidos. O bom de tudo isso é que eram homens da Marlene, então eles pouparam o resto do caminho até a base. O problema é que a líder das vagalumes explica ao Joel o procedimento que a Ellie enfrentará para salvar o mundo, arriscando a vida para criar o antídoto. Ele é escoltado para fora da zona, no entanto consegue matar esses caras e roubar suas armas. Ele matou todos os homens armados no hospital sem piedade, incluindo o médico que faria a cirurgia, morto com um tiro na cabeça. Antes de sair dali, Marlene apareceu mais uma vez tentando convencer Joel a fazer a coisa certa. Ela estava disposta a deixá-lo ir, apesar de tudo o que ele tinha feito, e confiar que ele entendesse o que estava em jogo. Isso acabou sendo sua perdição. Me deixe ir. Com certeza você viria por ela. Joel mentiu, dizendo que não havia como criar a cura e que saqueadores atacaram o hospital. Ellie não conseguiu acreditar nisso. Pensamentos invadiram sua mente até que, antes de encontrar Tommy, ela decidiu encarar a realidade. Promete que tudo o que falou dos vagalumes é verdade. Eu juro. Ok.
Ah, sim, quase me esqueci de algo antes de terminar o vídeo. Na cena do massacre no hospital, podemos ver a atriz Laura Bailey como uma das enfermeiras. Essa mulher originalmente dublou essa mesma cena no videogame, mas acontece que, algum tempo depois, ela interpretaria Abby no segundo título de The Last of Us. Já sabia? Se gostou do vídeo, deixe um like. Sei que não costumo falar de outras franquias além dos super-heróis aqui, mas me esforcei porque gostei da série e queria comentá-la. Além disso, já faz muito tempo que estou planejando expandir meu conteúdo. Se eu tivesse que criticar algo na série, seria a já mencionada falta de ação e suspense. Eu sei que é irreal que alguém sobreviva a tantos perigos, mas poxa, da metade em diante não há nenhuma cena mostrando ameaça de longe, mas tudo bem, dá pra relevar. O problema é que isso chama a atenção e faz a série perder fôlego a cada capítulo. Além disso, tem momentos que parecem um pouco apressados, especialmente no último episódio, na minha opinião. Enfim, meu top 3 episódios favoritos, sem ordem específica. E eu gostaria que você também me dissesse nos comentários qual é o seu top 3, ou caso você não tenha gostado nada da adaptação, também pode me dizer o porquê. Muito obrigado por terem passado por aqui, pessoal. Meu nome é Alex para o canal NEGAIO. Nos vemos em breve. Até logo.